Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um resumo inteligente. Aqui você encontra um resumo para conhecer esse livro de uma forma breve ou reviver os melhores momentos. O meu conselho é que, se você gostar desse conteúdo, compre um exemplar para aprofundar o seu conhecimento. Gostaria de lembrá-los que todo conhecimento, para que dê frutos em sua vida, ele deve ser aplicado. Vou ensinar uma técnica poderosa que demanda apenas 5 minutos por dia. Ela pode mudar a sua vida porque aumenta a sua autoestima, trazendo felicidade e ajudando você a conquistar os seus sonhos. E o que é mais importante, cria sentimentos de plenitude e merecimento. Essa técnica consiste em duas coisas: uma xícara de café matinal e o segundo, o seu diálogo interno. Então prepare-se, pois é algo realmente transformador. Mesmo que você nunca tenha ouvido falar em diálogo interno, a verdade é que ele está presente a vida inteira. Em resumo, o diálogo interno é simplesmente aquilo que você diz a si mesmo quando está falando com os seus botões. É a sua voz interior, a sua conversa interna. Às vezes você faz isso de forma consciente, mas em geral faz sem se dar conta, até entender a força dessas palavras. O diálogo interno é o modo como você pensa sobre si mesma e sobre as coisas que faz. É a maneira como se vê e se refere à sua pessoa. Essa conversa pode ser boa ou ruim, útil ou perigosa. Tudo o que dizemos ou pensamos sobre nós mesmos e as nossas vidas se torna uma verdade. Ou seja, nosso subconsciente acredita no que dizemos, seja verdadeiro ou não. Portanto, vamos iniciar um processo no qual dizemos ao nosso subconsciente que a maneira como queremos ser é o modo como as coisas já são. A mente não julga, apenas segue instruções. Ela faz o que você diz. É um processo realmente simples, mas isso não quer dizer que seja fácil. A maioria das pessoas não está acostumada a ser legal consigo mesma. Se esse for o caso, isso vai mudar até o final dessa leitura. Você vai se tornar seu melhor amigo e, quando fizer a magia acontecer em cena, e terá início a verdadeira transformação. A iniciação é fazer esse ritual todos os dias. As afirmações positivas trazem inspiração, dirigem seus atos rumo às suas aspirações e fazem com que o seu dia, que poderia ser ruim, se transforme em um bom dia. Não importa o que a vida lhe reserve, dedicar alguns minutos a ter uma conversa positiva consigo mesma fará com que tudo melhore. O ritual Café com Autoestima é uma ferramenta poderosa para trazer mais felicidade para a sua vida, ao mesmo tempo que aproxima você de seus sonhos e objetivos. Isso não quer dizer que não haverá desafios. Na verdade, significa que os problemas comuns do seu dia a dia deixarão de afetar você. Adiante tem algumas sugestões de roteiros para ajudá-los nos primeiros passos. Você vai encontrar o momento perfeito para fazer as afirmações. Todos os dias, enquanto aprecia a sua xícara de café matinal. E vai descobrir como melhorar a sua conversa interior de forma que ela atraia seus maiores sonhos.
Você acha que diálogo interno positivo é o mesmo que pensamento positivo? Embora esses dois conceitos se relacionam, não são extremamente a mesma coisa. O pensamento positivo é importante porque você deve acreditar que é possível conquistar o que deseja. O diálogo interno positivo ajuda a formar novas crenças e fortalecer aquelas que você já possui. É da natureza humana evitar o risco. Às vezes, mais tememos o lado negativo das coisas do que esforçamos para ver o lado positivo. E assim ficamos paralisados. Só que muitos riscos percebidos se baseiam em medos que são completamente inventados. São fantasmas de crenças que mantemos desde a infância, como o medo do fracasso, que os outros pensarão de nós. Nesse sentido, o pensamento positivo pode nos ajudar a agir apesar do medo. O que você diz a si mesma, positivo ou negativo, tem impacto no agora. O diálogo interior pode ser positivo e motivador, mas também pode ser negativo e cruel. Como saber se o seu diálogo interno é ruim? É fácil. Ele é ruim quando se constitui de palavras ou pensamentos negativos sobre si mesma, sua vida, suas circunstâncias e o mundo que a cerca. Quando você critica algo ou alguém, é um diálogo ruim. Você reclama das suas coxas, isso também é um diálogo ruim. Não está feliz com o seu carro e se queixa dele, isso é um diálogo péssimo. Acho que não merece um aumento de salário, isso é um diálogo tóxico. Quando a conversa interna é positiva, você se sente inspirada e energizada pelos seus pensamentos. Quando se parabeniza por um bom trabalho, se sente bonita ou diz a si mesma que tem habilidades ou coragem para ir atrás do que quer, está exercitando o diálogo positivo. Agora que está ciente disso, é preciso aceitar a sua responsabilidade. O tom do seu diálogo interno é uma questão de escolha. Positivo ou negativo, é você quem decide. Pare por um minuto e tente se lembrar da última vez que você se olhou no espelho. O que pensou ou disse ao seu reflexo? Hoje pela manhã, quando escovou os dentes e se vestiu, você sentiu amor por si mesma e pelo seu corpo? Se a resposta for sim, ótimo. Continue assim, porque isso cria um dia cheio de emoções e oportunidades. Talvez seu dia não tenha começado de modo tão positivo, ou você simplesmente tenha se desligado e escovado os dentes no piloto automático. Uma ação neutra é verdade, porém, mesmo assim, é uma oportunidade perdida. Mudar o conteúdo da sua conversa interna vai ajudar você a construir uma nova identidade. Se quiser ter uma saúde impressionante, use afirmações saudáveis. Se quiser ganhar mais dinheiro, use palavras que atraiam prosperidade. Se desejar ser mais confiante, tenha pensamentos empoderadores. Não importa o que deseja aprimorar ou modificar em sua vida. A conversa interior positiva é capaz de fazer isso por você. Ao mudar o seu discurso, você estará você estará reprogramando seu cérebro, e isso acontece no modo automático. É assim que todos nós funcionamos. Na verdade, a maneira como você se sente hoje, bem ou mal, é resultado da programação mental
que recebeu no passado de pais, professores, amigos, da televisão, da mídia, e em particular das palavras que você pensou e disse de si mesma. Quando você diz eu sou saudável, bonita, poderosa, confiante, você comanda a sua mente a se mover em direção a uma determinada experiência. Sua vida começa a seguir nesse rumo, conduzindo-a a um novo destino. Lembre-se, a vida acontece de dentro para fora. Quando se muda o lado de dentro, a vida muda do lado de fora. Capítulo 2: Como praticar o café com autoestima. Número 1. Prepare todos os dias de manhã uma xícara de café ou de chá ou água, ou seja, do que você preferir. 2. Sente-se para beber, demore-se saboreando o café. Realmente sinta o sabor, enquanto vai abastecendo seu cérebro com afirmações positivas poderosas. 3. Para obter resultados melhores, fale em voz alta. No decorrer do livro, a autora traz muitos exemplos de afirmações. Cito algumas para que você possa iniciar hoje mesmo. No decorrer dos dias, você pode criar as suas próprias afirmações. Segue alguns exemplos. 1. Amo a vida. Amo a minha vida. Eu me amo. 2. Sou grata por tudo que está na minha vida neste momento. Meu café, minha casa, minha cama, minha família, meus amigos, tudo na minha vida. 3. Sou uma pessoa fantástica, porque sou bondosa, bela e generosa. 4. A vida é cheia de oportunidades. Não importa onde eu vá, eu vou aproveitá-las. 5. Estou tendo um dia maravilhoso. Sorrio com grande alegria e estou empolgada com tudo que vai acontecer hoje, a cada hora. 6. Sou um imã para o sucesso, a prosperidade, a abundância e tudo que eu desejo. Esses pensamentos e sentimentos instruem o seu cérebro e o seu corpo para que você tome decisões melhores, cometa menos erros e sinta-se mais forte emocionalmente e ame a sua vida. Embora possa encontrar uma certa resistência no início, você vai perceber alguns resultados no mesmo instante. De um jeito ou de outro, à medida que praticar, você notará uma verdadeira transformação acontecendo. Nas próximas 2 a 3 semanas, o seu cérebro literalmente começará a se reprogramar. Capítulo 3: Benefícios do café com autoestima. Benefício 1: Entusiasmo. Essa poderosa conversa interna corrige, molda e reprograma o seu subconsciente, tornando você uma pessoa renovada e mais dinâmica. E é aqui que você ganha energia, pois esse processo libera neurotransmissores e endorfinas que a levam a se sentir bem. Benefício 2: Amor próprio. Em primeiro lugar, o café com autoestima inclui pensamentos amorosos e palavras positivas voltadas para si mesma. E você reage devolvendo a gentileza por meio de seus atos. E em segundo lugar, quanto mais você se abastece de palavras de amor e carinho,
vai nutrindo o amor próprio e vai se aproximando dos seus sonhos, porque você finalmente começa a acreditar em si mesma. Benefício 3: felicidade. Como você já sabe, o diálogo interno positivo estimula a autoestima e o bem-estar, e o gosto pela vida, que por sua vez curam o corpo e a mente. Mas vale a pena frisar, para não esquecer, essas cápsulas diárias de positividade tornam você mais feliz. A felicidade existe no momento presente. Você pode começar a ser feliz agora, pois a felicidade está dentro da sua mente. Ela é de total responsabilidade sua. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, não importa quais sejam as circunstâncias, não importa quais desastres aconteceram com você quando era criança, ou ontem no trabalho, ou há 10 minutos. A maneira como você reage e segue em frente depende 100% de você. Benefício 4: resiliência. Você descobrirá que a conversa interior é um hábito saudável e protetor, porque as suas emoções ficam mais fáceis de controlar e são menos perturbadoras por eventos externos ou por pensamentos aleatórios. Sua autoestima se torna resistente. Os comentários e as opiniões dos outros perdem o poder à medida que o seu valor interno, sua autoestima, aumenta. Essa flexibilidade, essa resistência estão entre os benefícios mais importantes do café com autoestima. É como se você estivesse vestindo uma armadura. Benefício 6: realização. A magia acontece quando você combina ideias, objetivos e ambições com emoções elevadas. Quando se sente inspirada, animada e cheia de amor. E essa soma entre as partes de pensamentos e de sentimentos do seu cérebro que cria coerência em seus pensamentos e ações, remove barreiras como a insegurança e coloca você em ação, correndo em direção aos seus sonhos. Capítulo: A ciência por trás das afirmações positivas. A mente e o corpo são uma coisa só. Todos nós temos muito mais controle sobre a nossa saúde e bem-estar do que imaginamos. O cérebro humano é dotado de neuroplasticidade, o que significa que ele pode mudar, não importa a idade que a pessoa tenha. É assim que aprendemos novas habilidades, como tocar um piano, atirar arco e flecha, falar um novo idioma. Isso significa que os nossos padrões de pensamento também podem mudar, alterando a forma como vemos o mundo ou reagimos aos acontecimentos. Os neurocientistas confirmam que o nosso cérebro permanece flexível ao longo da vida e que nunca deixamos de construir novos caminhos neurais. Quando você faz ou sente algo repetidamente, isso se torna parte do seu estado mental. Suas células cerebrais disparam e ligam a partir dos seus pensamentos, ou seja, elas são ativadas por certos tipos de padrões de pensamentos. Quanto mais isso acontece, ou quanto mais emoções acompanham essas ligações, mais forte é a conexão. O café com autoestima vai te ajudar a reprogramar o seu cérebro para o sucesso. Veja bem,
Seus pensamentos, bons ou ruins, ganham impulso e força quando são repetidos. Como a repetição é igualmente eficaz para ampliar os pensamentos bons e ruins, certifique-se de escolher o que é bom. Cada vez que repetimos boas palavras, seu valor emocional se torna cada vez maior, criando sentimentos mais poderosos. Quando isso é feito de forma consciente, nosso cérebro e nosso corpo entram em ação para criar uma nova realidade. Assim, sobre as condições certas, qualquer um consegue mudar. E o melhor de tudo é que é possível começar imediatamente. Capítulo: Como criar as suas afirmações. A chave do sucesso é combinar os sentimentos e pensamentos. Uma das maneiras mais eficazes de tornar a sua conversa interior bem-sucedida é elevar a emoção que acompanha as palavras que você diz. As palavras que você diz ou pensa, ao falar consigo mesma, têm poder proporcional ao nível de emoção que você sente quando as diz ou pensa. Quando você for fazer o seu café com autoestima, não deve ser apenas da boca para fora. Feche os olhos, faça respirações profundas e sinta com o seu coração as palavras que está dizendo ao recitar as suas afirmações. Repito, não importa se as afirmações ainda não são verdadeiras. O seu cérebro não sabe diferenciar entre um e outro. Entretanto, ele continua se reconectando e faz conexões mais fortes quando acompanhado de emoção. As emoções são a maneira do cérebro entender que isso é importante ou você deveria prestar mais atenção. As memórias funcionam da mesma maneira. Quanto mais forte a emoção associada à lembrança, mais forte é a memória. Aumente a sua energia das palavras com sentimentos elevados para turbinar o seu café com autoestima e realizar seus sonhos mais rapidamente. Quanto mais experimenta essas emoções e esses sentimentos elevados durante o dia, mais oportunidades de saúde, bem-estar, sucesso, amor e riqueza você vai atrair para si mesma. Está na hora de reconhecer a força e o poder que residem dentro de você. Capítulo: Turbine sua prática. Aqui vou citar alguns itens que fazem você turbinar a sua prática de maneira que essas associações fiquem mais fortes no seu cérebro. Número 1. Use imagens. Nosso cérebro adora imagens. Você pode tornar o seu café com autoestima ainda mais poderoso ao acrescentar ilustrações aos seus roteiros de afirmação. Nosso cérebro adora imagens. Para ele, as imagens é o modo mais fácil de fazer associações e memorizar. Você pode recorrer a imagens da internet, fotos que você mesmo tira ou até desenhos feitos a lápis. Ver essas imagens enquanto repete as suas afirmações é como revisar um quadro de visualizações, cheio de vida e possibilidades. 2. Otimize o seu ambiente. Cada pessoa tem as suas preferências. Eu, pessoalmente, me sinto mais poderosa e animada numa atmosfera de spa. Aqui estão algumas ideias para melhorar o seu cenário. Luz natural, qualquer tipo de natureza, ambiente ao ar livre, plantas, aromas agradáveis, sons, local sem uma distração. 3. Diga em voz alta. Ao ler as suas afirmações em voz alta, você fica mais concentrado.
É menos provável que a sua mente vagueie. Desse modo, são empregadas três modalidades sensoriais: leitura, fala e audição. 4. Acrescente uma trilha sonora. Para turbinar ainda mais o seu café com autoestima, você pode acrescentar à mistura uma música poderosa. Ela pode ser reproduzida em segundo plano enquanto você faz as suas afirmações em voz alta. A música consegue evocar respostas emocionais e é uma das melhores maneiras de reduzir o estresse, alterar o seu humor e mudar o seu estado de espírito. 5. Use post-its. Escreva algumas de suas afirmações favoritas em etiquetas adesivas e colhe-as em lugares que você vê com frequência. Isso vai lembrá-lo de manter uma atitude que combine com o teor de suas afirmações positivas. Atenção ao detalhe. É preciso mudar a posição dos bilhetes a cada 4 ou 5 dias. Caso contrário, você deixa de percebê-los e passa a ignorá-los. Também altere o conteúdo deles a cada 1 ou 2 semanas. Capítulo Livrando-se da negatividade. Embora a prática do café com autoestima dure apenas 5 a 10 minutos, há outras coisas que faço para manter uma mentalidade saudável e positiva durante o dia. Aqui estão algumas dicas para ajudar você a eliminar ou dissolver qualquer negatividade em sua vida. 1. Evite os noticiários com regularidade. Hoje em dia, a maioria dos noticiários ou é redundante, ou é uma opinião tendenciosa, ou não passa de especulação. Quando eu me distancio dos noticiários, minha clareza, meu estado mental, minha criatividade, minha paz e minha felicidade aumentam incrivelmente. 2. Fuja das tretas das redes sociais. Perdemos muito tempo rodando feeds. Os posts, em uma grande maioria, são criados com o intuito de gerar uma discussão. A internet virou terra de ninguém, um lugar sem respeito à opinião do próximo, sem paciência, sem educação. As redes sociais são poderosas para o bem e para o mal. Se usadas corretamente, podem nos ajudar muito, mas podem ser prejudiciais ao extremo caso sejam usadas de forma incorreta. Quanto mais tempo ficar fora das redes sociais, mais tempo terá para investir em você.